Boa tarde, galera. Beleza? Vamos fazer um backtestzinho aí, primeiro dia do mês, para entender como é que foi o dia. Primeira coisa que a gente tinha que ver, diário. Diário que estava acontecendo diário. Estava vindo de rompimento, né? Então, a gente tinha um possível não, né? Um rompimento do último candle e também vindo aí dos fundos, né? Já estava fazendo rompimento de fundo e confirmando esse rompimento com o candle rompendo o 39. Então, a gente deixa ali marcado a mínima rompida, né? A máxima e a mínima do dia anterior. Então, beleza. A gente passa para o 60 e a gente tenta entender o que aconteceu no 60. Vamos voltar os candles aqui para ficar mais bacaninha. Aqui, o que a gente tinha nos 60 minutos? Bom, ele fez o movimento para baixo. O gap abriu justamente aqui, ó, negando o último rompimento do candle 9. Então, se houve negação, a gente vai, já coloca FIBO, né? Opa, deixa eu trocar a cor da FIBO para não ficar bagunça, virar bagunça aqui. Ah, tá. Se teve negação, a gente coloca a FIBO na pernada para entender os possíveis alvos, né, dessa negação. Tinha da pernada toda e tinha da última pernada. A FIBO de imediato era essa aqui. Então ele poderia vir buscar esses pontos. Aqui tinha a linha rosa em confluência com o diário, que era o rompimento do diário, 50%. E aqui um pouco mais acima estava toda a salada do fundo ali, né? Então a gente tinha que ficar ligado principalmente nesses pontos. Então eu estava com a cabeça um pouco mais voltada para a venda nesse sentido, né? E aí o que começa fazendo o dia, né? Bom, a FIBO está plotada aí já, olha como que já deu sentido no que a gente estava vendo no macro movimento. Ele abriu de gap, o 2 rompeu o 1 e já tocou no alvo, né? Respeitando aqui a linha do diário. Eu acabei riscando essa venda do 3, sabendo que ainda podia ser uma retração, beleza? Por que retração? Porque também tinha este movimento aqui, né? Foi o movimento do dia, já que o 2 rompeu o 1, então o 3 poderia ainda ser um pullback para o 4 subir. De fato, o 4 sobe, me tira, o 5 cai, o 5 faz a negação de novo, né, galera? E aí o que acontece? Ele faz a negação, porém ele também para no 50%. Essa aqui é um 50% que ele já fez, meio que já cumpriu o objetivo, né? Então, como ele não fez rompimentos de mínimas, o 6 ainda pode subir, tá? Aí depois que o 6 não sobe, ele deixa um gatilho de continuidade, aí é venda confirmada no 7. Eu acabei fazendo a venda no próprio 6, né? Porque ele abriu testando. Então, a hora que ele veio testar o ponto de negação, por acreditar que a gente estava numa boa região e ele tinha falhado esse movimento de FIBO, eu já vendi no 6, acreditando que ele fosse para agora para a mínima do 1. De fato foi, ele fez o teste da mínima, não ganhou, então aqui teve um micro pullback para tentar continuar o movimento de baixa, né, que é o 8, o 8 tentando fazer o último movimento, que tem a fibozinha aqui do gatilho com o último movimento. Então ele já vai para o 50 e tenta romper fundo e não consegue, né? Então a gente tem uma possível falha aqui micro do movimento. E aí daria até para arriscar, né, uma compra no 9 ou até no 10 aqui confirmado como possíveis alvos no gatilho que não foi testado, que é o gatilho do 6. Dá um zoom aqui. Eu acabei vendo uma venda também no Candle 12, né, por conta deste movimento aqui, da pernada da retração um pouco maior, ele respeitou 50, tinha o gatilho aqui do 6, deu alvo, o Candle 12 tinha que cair, caiu, ele já fez a negação do Candle e rompeu o Candle anterior. Então o 13, para eu comprar no 13, eu esperaria talvez a violinada, beleza? Porque ele poderia estar vindo desse movimento aqui, e aí dar uma violinada no fundo para voltar a subir. Porque estava vindo do 50, não deu alvo no fundo, então poderia muito bem tocar e voltar. Então eu não vi essa compra tão bonita no 13. Agora no 14, para mim foi a operação mais perfeita do dia. Ele vem lá da região do fundo, volta para o alvo aqui, violina os fechamentos, não ganha. Esse aqui violina todo mundo, tem ainda a marcação do dia, ainda é o 50% macro. Então ele respeita e esse aqui dá uma possível venda, beleza? Com o fechamento dele, ele fecha negando, então o outro ainda pode cair, pode dar continuidade, está vindo de um possível topo duplo.
Então ainda é para se pensar em queda, tá? Porque ele para justamente no 50, a galera ser induzida ali a uma compra. Mas não, né? Ele já está vindo de lá. Então tomar cuidado. Se o 15 fecha acima desse movimento de novo, aí pode ser que ele volte a fazer esse movimento. E aí o 15 despenca, dá o alvo lá, não ganha fundo, o que leva o 6 a poder subir. Então o 6 sobe, ele já ganha esse movimento dos 50%, porém faz a mesma coisa que o 13 fez, né? Dá alvo nos fechamentos. Então a venda no 17 eu não vejo como uma venda tão clara, porque ele não fez o que o 14 fez, tá? Então se ele vem fazer o teste para cima de novo, daria basicamente a mesma venda, né? Desde que ele tenha um palito um pouco maior aqui. Então ela não ficou tão linda assim no 16, mas o contexto ainda era essa movimentação, tranquilo? E aí depois que o 17 fecha, é a mesma coisa, né? Ele já fecha negando, já fecha ganhando na região de 50%, fecha rompendo o 16, então daria até venda no próprio 18. Estaria pegando um pouco para baixo, mas o alvo não tinha sido cumprido na expectativa do rompimento, já que ele negou, rompeu o candle anterior. Então a grande probabilidade era só de testar e dar continuidade no movimento. Talvez o alvo fosse um pouco curto, poderia até buscar a mínima, né, do 15, então aí vai do risco do freguês. Como eu fiz a venda no 14, fiz a parcial próximo ao gatilho aqui, o meu médio afastou, então eu consegui fazer essa descida, mas desci apenas com um contrato, beleza? Então, minhas operações foram somente até esse momento aqui, beleza? Fiz a venda no 3, fiz a venda no 7 e a venda no 14. E aí o preço vai lá para a mínima, faz a negação, né? Aqui a gente tem um ponto de negação. Então, se a gente tem uma negação da pernada, ele volta para os 50%. Então, a gente coloca a FIB para entender este movimento. Máxima, mínima e 50%. Então ele já nega, já dá alvo. E aí esse cara aqui, eu não sei para que lado ele foi, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Foi para baixo primeiro, então ele provavelmente não habilitou a venda nele, né? Ele, na verdade, ele acabou dando a compra porque ele testou de novo o ponto de negação, beleza? Então ele voltou lá para os 50, não conseguiu ganhar, era para começar desse movimento, né? Você vê que ele começa a quebrar. Então ele começa a respeitar o novo 50% para voltar a subir. E aí a gente pode trocar a fibra aqui para entender. Ele quebrando a de baixa e entrando nessa de alta. Após o fechamento aqui do candle 22, né? Ele fica trabalhando acima do gatilho e não cai, então tende o preço a voltar. E aí o preço volta, ele faz um rompimento ali. Aqui eu também não consigo ver a venda no 26 porque a gente espera que ele teste algum alvo um pouco mais relevante, né? Seria aqui a mínima 17 ou até pelo menos a mínima do 1. E ele só toca realmente aqui na mínima do 9, né? Ele cumpre esse gatilhinho ali do start e já dá o movimento para baixo. E aí com o movimento dele, ele já nega, nega, nega. E aqui a gente tem uma situação parecida, né? Aqui o que acontece? Ele faz essa negação e olha onde que ele para, né? Ele nega e para bem aqui, ó, acima desse carinha, né? Que muitos caem nesse tipo de pegadinha de, pô, respeitou lá o gatilho de novo, já posso comprar no 27? Lógico que não, galera. Ele já fez o movimento do 27, do 20 ali, né? Do gatilho do 20. Ele já fez o movimento. Então ele já está devolvendo. Não tem compra nesse, a não ser que esse 27 feche de novo ali para cima, beleza? E aí depois que ele fechou, já era, né? Depois ele já jogou o preço para baixo, já confirmou o pullback. Aqui eu acho que era uma venda extremamente boa de se pegar. Ele acaba de quebrar o movimento de alta, né? E já fica abaixo de um novo movimento de baixa. O 28 dá o alvo no 26, respeito, 27 dá a venda aqui no 29, beleza? Aí o 29 joga o preço para baixo, não consegue romper a mínima do candle anterior. E isso aqui que aconteceu, vejam se não é exatamente isso aqui, tá? É o mesmo padrão. Então, se tivesse uma possibilidade do 30 subir, ele virou um gatilho de continuidade,
de continuidade, porque se ele não tinha rompido, não deu continuidade no movimento, era para voltar. Não voltou, é o 6 aqui fazendo o mesmo papel que o 30. Então o 31 tende a cair, assim como o 7 caiu ali, beleza? E aí o preço é jogado para baixo de novo, dá alvo lá, deixa um pega-bocó bem visível ali, né? Vou colocar aqui a fibra nesse ponto, ou tinha até aqui. Vou deixar nesse ponto aqui, ó. O que aconteceu do preço aqui? Deu alvo lá no fundo, buscou, violinou todo mundo e chegou aqui e parou na região dos 50%, né? Então a probabilidade desse aqui para subir, galera, é interessante esperar ele lá embaixo, né? Ele ver se ele vai romper o 32 ou não, tá? Não vale comprar nesse candle aqui, sendo que ele só fez o teste do fundo e parou numa possível retração, ok? E aí o 33 só jogou para baixo. Então aqui já era, né? Aqui já era. Ó, aqui a gente tem outra confirmação. Vamos ver se chegou a dar alvo aqui. Não, não chegou a dar alvo. Nesse ponto aqui. Então ficou difícil, de repente, arriscar sem ele tocar lá, né? Mas rompeu, confirmou e foi. Então padrões aí de rompe, testa e vai. Eu não estou levando em consideração onde a gente pode estar lá no macro, tá? Estou só seguindo o preço aqui. Vou trabalhar mais a FIBO aqui. Mais um padrão de 50%. O preço rompeu, confirmou, foi, fez a retração, tem um fundo aqui para trás, fez o teste no fundo mais acima aqui e já jogou o preço para de novo para o fundo. Então aqui a gente tem uma falha desse movimento, ó, do movimento intermediário, do último movimento, né? Então ele tende a voltar para os 50% ou até para rompimento do topo anterior, beleza? Ele até rompe o topo anterior, porém ele ainda está respeitando aqui o fundo desse movimento, mesmo na região que ele parou ali, né? Ele não consegue ganhar das máximas, né? Ele ganhou esse topinho, mas não ganhou esse topinho. Então aqui houve a negação do topo, teste da negação e voltou direto para o fundo de novo, né? Aqui é a mesma coisa, fez a retração do próprio 46, não chegou a tocar no 47, mas aí ele tende a voltar para o fundo, e aí ele rompe esse fundo. Então, com o rompimento do fundo, a gente vai lá, trabalhar lá onde ele deixou, nova máxima, nova mínima, um possível 50% nesse ponto. Então, aqui rompeu, confirmou, rompeu, houve aqui uma negação, né? Se houve a negação aqui, ele tende a voltar para os 50, a gente poderia usar o 50 até um pouco antes aqui, nesse ponto, né? Que ele não está devolvendo fundo, só devolvendo candle. Então aqui ele faz a retração, ele consegue fazer rompimento, confirma aqui o back, né? Poderia vir até o ponto de negação, aqui ou até aqui. Ele só veio fazer o teste bem depois, ó, e dar continuidade para buscar o 50% maior ou até buscar essa região de fundo aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, aqui talvez tenha dado uma zoada aqui nesse ponto, né? Ó, respeitou a região de 50%. Tinha bons pontos de parada aqui para descer e ele só subiu, né? Não sei se tem vamos ver se tem algum motivo para ver no gráfico maior, porque realmente ali eu não estou encontrando motivo para ele não ter caído. Então pode ter sido aí um stop, né? Que a gente tomaria. Vou colocar aqui a setinha para ver o que aconteceu nesse candle aqui. Ó, lá no 15, acho que ele também está respeitando. Vamos ver. Aparentemente está respeitando ali o gatilho 16, então teoricamente poderia dar essa venda, né? Não vejo motivo aí para não ter caído esse preço, beleza? Acontece que ele só jogou para cima. Vamos ver o que ele foi buscar ali. Aqui ganhou todo mundo aí, então era para continuar caindo. Aí o candle 60, galera, faz a negação de tudo, vem aqui buscar os pontos que ele não havia sido testado, ponto de negação, aqui é uns 50%, né? É uma coisa importante aqui que está acontecendo, ó. Vamos ver aqui. Esse 50% aqui, ele já
tinha ganhado para cima, então naturalmente ele vem fazer 50% de baixa, né? Então aqui ele respeitou, parou bem no 61,8, o gatilho estava aqui, ele voltou, o preço está dando um alvo nesses pontos. Aqui pode acontecer, de repente, uma quebra para ele voltar para lá, ou se falhar esse movimento, ele volta para o fundo, né? Então acho que é isso, foram o contexto mais aí no geral do dia. E o que se passou foi um dia, acho que acredito bem definido, né? Até porque dia de tendência sim, a gente tem que esperar as retrações para ver se a gente consegue dar continuidade no movimento. Beleza? Espero que tenha ajudado e até a próxima, galera.